primeiro lugar, queria agradecer ao departamento por organizar não só esse seminário, como também o seminário de matemática, que tem sido tão ativo. Acho que essa é uma iniciativa muito boa, principalmente nesses tempos. E agradecer principalmente ao professor João Marcos pelo convite e por essa oportunidade de poder falar um pouco desse trabalho. Esse é um trabalho conjunto com a Raíssa Caju, com o Marco Guaraco e com o Henrique Mathiesen. Todo mundo daqui de Chicago, exceto o Marco, que recentemente foi para o Imperial College. Eu tenho uma missão um pouco difícil aqui, que é falar de um trabalho que tem uma motivação bastante geométrica para uma audiência que eu acredito que seja principalmente de equações. Mas a minha principal mensagem é talvez convencer vocês que essas soluções que estão descritas por esse título gigante, elas têm propriedades variacionais e propriedades geométricas muito interessantes. Essas propriedades, elas refletem um pouco da geometria do domínio, além de refletir um pouco da geometria de certas subvariedades desse domínio. Então, minha meta é talvez trazer alguma ferramenta nova, mas não só isso, trazer uma perspectiva nova que vocês podem usar para abordar diversos problemas de equações. O problema principal que eu estou interessado é a chamada equação de Alencamp. A equação de Alencamp é essa EDP semilinear, e eu estou interessado em estudar soluções dessa equação numa variedade compacta M munida de uma métrica riemanniana G. A não linearidade dessa equação tem uma forma muito particular. Ela é dada pela derivada de uma função W, que tem essa cara particular e que é chamada de potencial de pulso duplo. Se você traça o gráfico dela, você entende por que ela é chamada de W. Ela tem dois mínimos locais, que também são mínimos globais em mais ou menos 1, e um máximo local em 0 entre esses dois pontos. Aqui, epsilon é um parâmetro positivo, e o nosso objetivo, do ponto de vista geométrico, é tentar entender o que acontece com essas soluções quando o epsilon vai para 0. A maneira que a gente aborda essas soluções, a maneira que a gente vai tentar entender elas, é uma abordagem variacional bastante clássica. É olhar soluções como pontos críticos desse funcional energia, definido idealmente em algum espaço de Sobolev sobre a variedade. E o grande interesse geométrico em estudar essa equação, em estudar os pontos críticos desse funcional, vem de uma analogia que talvez seja datada da década de 70 e que muita gente estuda também nos anos 80. Isso eu acredito que foi proposto pelo De Giorgi, estudado por essas outras pessoas, que mostraram essencialmente quando esse parâmetro epsilon vai para 0, esse funcional energia ele converge em algum sentido do que a gente chama de funcional área. Esse funcional área é o volume em codimensão 1, ou seja, o volume de hipersuperfícies da minha variedade. O interessante disso é que, se eu não estou enganado, esse foi um dos primeiros exemplos que tratou daquela noção de gama convergência que foi proposta pelo De Giorgi. Para entender um pouquinho, pelo menos do ponto de vista heurístico, dessa convergência, vamos imaginar que a gente está tentando achar uma função U que minimize localmente o funcional energia. Como esse termo com potencial W tem um peso muito grande, é 1 sobre epsilon, idealmente a função U vai ter que se aproximar dos mínimos de W em regiões muito grandes da variedade. Então, a figura que a gente vai ver é aproximadamente essa. U se aproxima de mais ou menos 1, na maioria de M. Por outro lado, o funcional energia também tem um termo que penaliza essa mudança de mais ou menos 1, essa mudança de fases. Então, ele vai tentar, o mínimo local vai tentar fazer isso, mantendo essa região de transição a menor possível. E a ideia é que quando o parâmetro epsilon vai para 0, essa região de transição se torna algo sharp, ela se torna realmente algo com codimensão, e o que a gente espera é que essa região essa interface limite minimize a área em algum sentido. Tem um resultado de convergência um pouco mais geral, que na verdade essa convergência vale para qualquer família de soluções, dependendo de epsilon, desde que a gente suponha que a gente tem uma cota uniforme da energia. Então, se a energia fica uniformemente limitada, o que foi mostrado por Hutchinson e Tonegawa é que essas soluções se acumulam no sentido fraco para uma hipersuperfície mínima. Bom,
Para explicar um pouquinho melhor do que a gente pretende com essa analogia entre equações, entre soluções e geometria entre superfícies mínimas, deixa eu lembrar duas definições bastante conhecidas. O índice de Morse de um ponto crítico, ou seja, o índice de Morse de uma solução, é o índice da segunda derivada da energia, ou seja, é o número de autovalores negativos dessa forma quadrática, que corresponde ao número de autovalores negativos do linearizado do operador da Alencamp. De maneira semelhante, a nulidade de uma solução é a multiplicidade do autovalor zero, é a dimensão do núcleo dessa forma quadrática. A gente diz que uma solução é estável se o índice dela é zero. Então, intuitivamente, isso significa que se a gente faz qualquer pequena perturbação desse ponto crítico U, a energia sempre aumenta, pelo menos ali em torno de U. Então, o que a gente pretende é tentar obter informações sobre as soluções, informações variacionais, ou seja, sobre o índice e sobre a nulidade, além de informações geométricas, informações sobre a simetria das soluções, baseando na analogia com mínimas, baseando informações geométricas sobre as superfícies mínimas em M. Para dar um exemplo do que essas analogias trazem para a gente, deixa eu ilustrar um paralelo que acontece entre equações e mínimas. Para a estabilidade, a gente tem o seguinte par de resultados. Tem uns resultados da década de 70 e 80, devido a Kastenholland e Jimbo, que dizem que qualquer solução estável de uma equação semilinear com essa cara, no caso em que M tem borda, a gente coloca uma condição de Neumann, tem que ser constante sempre que a variedade tem curvatura positiva. Então, se a gente imagina, por exemplo, que a gente está resolvendo essa equação numa esfera, a gente conclui que qualquer solução estável tem que ser uma constante. Em mínimas, acontece uma coisa bem parecida, que é a seguinte: sempre que a gente tem uma hipersuperfície mínima, que com uma hipótese topológica, que é a orientabilidade, ela não pode ser estável. A gente consegue mostrar que se a gente empurra ela na direção normal um pouquinho, a área dela sempre decresce, então o índice dela, como ponto crítico do funcional área, não pode ser zero. Então, a ideia é que, em variedades de curvatura positiva, uma solução de Alencamp não consegue enxergar uma interface estável. Isso porque qualquer solução estável deveria ser uma constante. Do ponto de vista geométrico, a gente tem alguns paralelos que também vêm da teoria de equações. Então, tem esse princípio bastante geral que diz que soluções simples, por exemplo, minimizantes ou minimizantes locais dessa equação semilinear, devem herdar certas simetrias do domínio. Talvez uma das manifestações mais conhecidas, que é quase onipresente em equações, é o princípio de moving planes, o método de moving planes, devido a Alexandrov. E é interessante notar que esse método ele foi desenvolvido, na verdade, para estudar um problema geométrico, para tentar entender superfícies de curvatura média constante. Mas ele foi bastante explorado em equações, por exemplo, a gente tem esses trabalhos clássicos, devido ao Serrin, também Guidas Nirenberg, que, usando esse princípio, estabeleceram que soluções positivas com condição de bordo zero, soluções de Dirichlet, elas herdam as simetrias do domínio. Em particular, se o domínio é bastante simétrico, vamos imaginar que ele é uma bola, então essa solução também é bastante simétrica. Ela é radialmente simétrica, ou seja, o valor da solução depende só da distância à origem. Tem uma outra abordagem para entender simetria de soluções que vem de métodos de simetrização. Então, a ideia é que a gente quer trocar a nossa solução U, construir um outro competidor que tenha as simetrias que a gente espera e tentar comparar esse novo competidor com a solução U para concluir que U, na verdade, também tem as simetrias. Esses métodos são usados, por exemplo, para estabelecer simetria da solução do problema isoperimétrico, através do que a gente chama de simetrização de Steiner, e também para estabelecer simetria de domínios que são ótimos para o problema do primeiro alto valor, que é conhecido como a desigualdade de Fabre-Cahn. Eu não quero cometer uma injustiça aqui e mencionar apenas alguns trabalhos, então eu vou dizer basicamente que esses métodos de simetrização têm sido muito usados em diversos contextos, por exemplo, contextos não locais, ou para equações fully nonlinear, para tentar entender
a simetria de soluções. Durante a palestra, eu vou mencionar alguns exemplos mais explícitos e que estão mais próximos do que a gente fez. Então, as nossas principais contribuições são as seguintes. Baseando nessa perspectiva geométrica, nessa conexão com mínimas, a gente primeiro consegue estabelecer uma caracterização variacional das soluções não constantes que são mais simples. E aqui soluções, eu vou novamente supor que tem condição de Neumann, no caso em que o borda não vazio. E a ideia é que essas soluções, elas vão ser soluções do tipo passo da montanha, desde que a variedade M tenha curvatura positiva. A gente também consegue falar um pouco da simetria das soluções. Nos casos em que M é uma bola, no espaço euclidiano, ou no caso em que M é uma esfera, a gente consegue mostrar que M herda muitas, a solução herda muitas dessas simetrias da variedade M. E eu preciso destacar aqui que esses dois resultados, essas duas caracterizações, valem, na verdade, para uma classe bem grande de equações semilineares, que eu vou descrever daqui a pouco. No caso particular da Alencamp, e no caso particular em que M é uma esfera, a gente consegue uma informação ainda mais precisa sobre essas soluções mais simples, que não são constantes. A gente consegue um resultado de rigidez para essas soluções, que caracteriza também o núcleo e o índice dessas soluções. Eu não sei se eu vou ter tempo, mas talvez no final eu possa comentar um pouquinho sobre um problema de bifurcação que a gente consegue entender usando esses resultados em dimensão 3. Bom, deixa eu começar então falando sobre a caracterização variacional. Então, eu vou abordar o problema novamente de maneira variacional, tentar entender soluções dessa equação semilinear, olhando para o funcional energia associada. O nosso problema é o seguinte, é olhar entre todas as soluções estáveis, qual é a menor energia que a gente pode obter. Então, eu vou tomar o mínimo da energia entre todos os pontos críticos que são instáveis, que não são estáveis. A gente tem duas perguntas, na verdade. Primeiro, é se esse valor crítico, ou esse candidato a valor crítico, é atingido por uma solução. E segundo, nesse caso, o que será que a gente pode dizer desses pontos críticos? Em analogia com problemas semelhantes para soluções no espaço euclidiano, ou para domínios, a gente vai dizer que essas soluções são do tipo ground state, são ground state solutions. O tipo de potencial que a gente consegue abordar, o tipo de não linearidade, vem de uma classe grande de potenciais de poços múltiplos. Então, grosso modo, a gente consegue trabalhar com quaisquer potenciais que têm essas caras, supondo que ele tenha uma quantidade finita de pontos críticos e que tenha pelo menos um ponto de máximo local. A gente também consegue abordar o caso em que a função f decai para menos infinito dos dois lados, quando a gente vai para menos infinito para mais infinito, mas por simplicidade eu vou trabalhar com esses dois casos A e B, em que f decresce quando t é muito grande e negativo, quando a variável é muito grande e negativa, e que ela ou cresce no caso A, ou decresce no caso B, à medida que a variável cresce. E sobre o domínio, a gente consegue abordar simultaneamente dois casos. A gente vai supor sempre que a variedade é compacta. No caso em que ela tem bordo, eu vou supor apenas que a curvatura de Hit dela é não negativa. Se a curvatura de Hit é um objeto que parece estranho, imagina que a gente está numa esfera ou no espaço projetivo. E no caso em que o bordo é não vazio, além dessa hipótese na curvatura de Hit, eu vou supor que o bordo da variedade é estritamente convexo. Pelos resultados que eu acabei de mencionar, nesses dois contextos, quaisquer soluções estáveis são constantes. Então, as soluções que a gente procura são as soluções mais simples que não são constantes. Essas são as que a gente está chamando de ground states. Então, vamos tentar dizer o que a gente sabe no caso A. No caso em que o potencial F decresce quando a variável vem de menos infinito e cresce quando ela vai para mais infinito. Nesse caso, qualquer solução ela tem estimativas a priori que dependem desses pontos de mínimo locais, C- e C+. Nesse caso, qualquer solução na variedade tem que ficar limitada
por esses dois valores. Então, é fácil verificar que o espaço de soluções tem propriedades de compacidade. Mas, geralmente, sempre que o funcional satisfaz uma condição do tipo Palais-Meio, é fácil verificar que AF é atingido e que, então, a gente tem uma solução, a gente tem um ponto crítico nesse nível. O que será que a gente pode dizer sobre esses pontos críticos com energia AF, sobre as ground states? Nesse caso, no caso do potencial do tipo a gente consegue dizer que qualquer solução ground state tem índice de Morse exatamente 1 e que é uma solução do tipo passo da montanha. Isso significa que a gente consegue duas constantes, S- e S+, vamos imaginar que são dois pontos de mínimo locais para a função f, de maneira que a solução U é obtida a partir de um procedimento de passo da montanha entre S- e S+. E aí não é muito difícil acreditar que pela geometria da função f, a gente tem uma condição do tipo geometria do passo da montanha. Qualquer caminho que a gente tenta percorrer ligando esses mínimos locais S- e S+, vai ter que passar por uma região com energia maior, em particular vai passar por uma região onde F é maior, então esse valor definido em termos desses caminhos ligando S- e S+, fica sempre acima da energia dessas duas constantes S- e S+. Eu acredito que esse teorema de caracterização não seja tão surpreendente, tem vários resultados similares na literatura, mas eu queria falar um pouquinho da prova, porque a gente vai precisar disso depois, quando for estudar a simetria das soluções. A ideia é tentar conectar o ground state U com dois mínimos locais, que são soluções estáveis, S- e S+. E a maneira que a gente pretende fazer isso é através de um caminho contínuo, ligando S- e S+, que tem um máximo para energia exatamente em U. Então, tem duas maneiras intuitivas de tentar decrescer a energia a partir dessa solução. A primeira é empurrar-o na direção da primeira autofunção. Como a gente sabe que U não é estável, se a gente perturba U na direção da primeira autofunção, a energia sempre decresce um pouco. E a partir daí, a gente pode usar uma segunda ferramenta para tentar decrescer a energia, que é o fluxo gradiente associado ao funcional energia. Ou seja, eu vou olhar para soluções da equação parabólica correspondente, que começam nessas duas perturbações de U na direção da primeira função. E aí tem um argumento do tipo princípio do máximo, para dizer que essas soluções da equação parabólica não podem convergir para a mesma solução. Por outro lado, como U é a solução instável de menor energia, não tem nenhuma outra solução instável abaixo de U. Então, a conclusão é que esse fluxo gradiente vai convergir para soluções estáveis, e aí, como eu comentei, a forma desse funcional garante que a gente tem geometria do passo da montanha e dá a caracterização variacional que a gente precisa para U. Bom, então, deixa eu tentar falar um pouco do caso B, em que a gente não tem essas cotas uniformes a priori para qualquer solução U. Nesse caso, pelo menos para esse potencial que está ilustrado aqui, a gente tem uma cota por baixo, mas poderia ser que quando a gente tenta minimizar a energia entre todas as soluções instáveis, a gente tem uma sequência que está escapando para mais infinito. E a maneira que a gente tenta tentar evitar que isso aconteça é derivar estimativas uniformes, estimativas zero infinito, para qualquer solução instável. Então, a nossa contribuição é que, pelo menos para quando o potencial é sublinear, ou para quando f' é sublinear, a gente consegue estimativas uniformes em L infinito para U e para o gradiente de uma maneira bem particular. A gente consegue estimativas uniformes que dependem apenas da geometria de M, dependem do domínio, e que dependem apenas da posição dos pontos críticos instáveis de F e do valor do potencial nessa região. Essa estimativa é bastante interessante porque ela permite a gente dizer o seguinte: se a gente modifica o nosso potencial f, a função f, fora da região onde ela tem pontos críticos instáveis, as cotas uniformes que a gente tem não mudam, então o conjunto de soluções instáveis permanece o mesmo. Então, em primeiro lugar, essas estimativas uniformes dão as propriedades de compacidade que a gente precisava, mostrando que
o valor AF é atingido, existem soluções do tipo ground state, e a gente consegue uma caracterização variacional, nesse caso, para um potencial modificado. Então, eu tenho um enunciado aqui do nosso resultado, mas eu vou tentar descrever ele de uma maneira mais visual para explicar o que significa um funcional modificado. A ideia é que a gente vai conseguir um novo potencial que fica acima do potencial original e tem os mesmos pontos críticos instáveis e, voltando para o caso a gente obtém a caracterização variacional para U do funcional modificado correspondente a esse potencial F estrela. Então, a gente estava nessa situação, a gente tem essa cota uniforme C em L infinito para U e para o gradiente. Então, se a gente muda o nosso potencial fora ou depois de C, a gente não muda os pontos críticos instáveis. Então, esse novo potencial F estrela e o novo funcional correspondente E estrela recai no caso A. Então, a gente pode usar a caracterização variacional que a gente sabe para concluir que a gente também consegue dizer algo sobre soluções nesse caso B. Deixa eu fazer só um comentário um pouco mais preciso sobre quais condições em F a gente consegue trabalhar. A gente tem basicamente dois casos. Um caso, como eu disse, é o caso em que F' é sublinear. Aqui eu gostaria de destacar que a gente não está supondo hipóteses de monotonicidade em princípio. A gente só supõe que F' não decresce mais rapidamente do que certa função linear. Então, em particular, isso se aplicaria, por exemplo, se F é limitado a baixo. O que é interessante é que, nesse caso, que parece mais fácil, porque F já está limitado a baixo, a gente precisa ainda modificar o potencial, porque poderia acontecer que F não tem a geometria do passo da montanha. Imagine que nessa figura, em vez de decrescer para menos infinito, a função F fica limitada por essa linha preta, pelo zero. Então, nesse caso, não é claro que a gente tem a geometria do passo da montanha, então a gente ainda precisa modificar o nosso potencial F estrela. E a gente também consegue trabalhar no caso em que F é superlinear e subcrítico, que é um caso mais padrão, onde a gente já sabe que vale uma propriedade de Palais-Meio, a gente já tem compacidade, e como F decresce para menos infinito, o funcional associado necessariamente tem a geometria do passo da montanha. Então, nesse caso, a gente tem, de fato, uma caracterização variacional para soluções instáveis de menor energia. E aqui um exemplo que está coberto pelo segundo caso B estrela, é uma função f que tem esse comportamento. Ela é da forma norma de t elevado a p, um expoente subcrítico e superlinear, mais uma pequena perturbação de ordem menor. Bom, feito a caracterização variacional, eu quero tentar falar um pouquinho da caracterização geométrica. O que será que a gente pode dizer da geometria dessas soluções ground states? Será que elas herdam algum tipo de simetria do domínio? Bom, o primeiro resultado que a gente tem nessa direção é sobre soluções em SN, soluções na esfera euclidiana. Nesse caso, a gente consegue mostrar que qualquer solução do tipo ground state é radialmente simétrica e decrescente, ou seja, a função U, a solução U, depende apenas da distância até certo ponto x0 na esfera, e que essa função decresce conforme a distância x0 aumenta. A estratégia para tentar provar um resultado desse tipo é trabalhar com métodos de simetrização. Então, novamente, a gente quer tentar trocar nossa solução U por uma função U estrela, que já tem as simetrias que a gente busca, e, idealmente, comparar as energias de U estrela e U. Se a gente soubesse, por exemplo, que U estrela é uma solução, isso mataria o problema, porque E de U estrela teria que ficar acima de E de U, porque U é uma solução do tipo ground state, então as energias são iguais. Então, a menos um problema de rigidez para essa simetrização, a gente saberia que U é de fato radialmente simétrico. Bom, deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com simetrização. A gente tem uma noção de rearranjo simétrico decrescente. Isso é, na verdade, uma versão para a esfera daquela conhecida simetrização de Schwarz.
A ideia é que a gente vai trocar qualquer supernível da nossa função por uma bola geodésica na esfera em torno de um ponto x0, de maneira que esses dois superníveis tenham sempre o mesmo volume. Se eles têm sempre o mesmo volume, essa nova função V estrela que a gente constrói tem propriedades de ser equimensurável com relação à função V. O que isso significa? Se a gente compõe V e V estrela com qualquer função mensurável, integra isso, esse valor é sempre o mesmo. Além disso, esse rearranjo tem uma propriedade muito importante, que é a norma L2 do gradiente sempre decresce ou não aumenta com respeito à simetrização. E, na verdade, vale uma propriedade de rigidez que diz que vale a igualdade nessa segunda desigualdade entre os gradientes, apenas no caso em que V já é simétrica, ou seja, que V é igual a V estrela, é igual à sua simetrizada. Bom, mas a caracterização variacional que a gente tem para soluções de ground states é um pouco mais sutil. A gente não sabe se o estrela é um minimizante. De fato, ela não pode, porque o índice de Morse é 1. Então, em vez de simplesmente simetrizar a ground state, a gente precisa simetrizar todo aquele caminho ótimo, passando por U, com o máximo precisamente nessa solução. Então, intuitivamente, o que a gente faz é trocar cada H de T para esse caminho H pelo seu simetrizado. Essas duas propriedades dizem que a energia não aumenta, então o máximo ao longo do caminho simetrizado fica abaixo do valor min-max. Aqui também é importante notar que os extremos do caminho em S mais e S menos ficam preservados, porque eles são constantes. Então, quando a gente simetriza, eles ficam iguais. Isso terminaria a prova se a gente soubesse que esse caminho simetrizado H estrela é contínuo no domínio, é contínuo no espaço de Sobolev. Mas, infelizmente, isso não é verdade em geral. Então, tem o resultado do Almgren e do Lieb, do final da década de 80, que diz que essa simetrização radial, ela, na verdade, não é contínua no espaço de Sobolev. Talvez com exceção de dimensão 1. Bom, na verdade, a gente tem uma maneira de mostrar essa continuidade, porque a gente tem um caminho ótimo, bem preciso. Ele foi construído de uma maneira muito particular. Mas, em vez de tentar ir por esse caminho mais técnico, de tentar entender a continuidade da simetrização no espaço de Sobolev, a gente adota uma estratégia um pouco menos direta, mas, de certa forma, um pouco mais simples. Em vez de tentar simetrizar toda a solução de uma vez, a gente vai fazer algo comparável com moving planes. A gente usa o que a gente chama de polarização. A ideia é fazer rearranjos decrescentes da solução ground state com respeito a hiperplanos e tentar obter essa simetria radial aos poucos, com relação a cada hiperplano. Então, deixa eu contar para vocês o que é essa polarização. Aqui tem a fórmula do que é a polarização de uma função V com respeito a um semi-espaço dado. Essa fórmula parece complicada, mas ela já, como envolve só máximos e mínimos e compor a função V com uma reflexão, não é difícil ver que ela é contínua no espaço W2, contínua no espaço Sobolev. Mas para entender o que está acontecendo, vamos olhar o que a função VH faz, o que é essa polarização. Dado um semi-espaço qualquer, o que a gente vai fazer é refletir a nossa função V com relação ao bordo desse semi-espaço, e para determinar o valor da polarização, de um lado, do lado de H, a gente vai olhar para o máximo entre as funções, e no complementar de H, no complementar do semi-espaço, a gente vai olhar para o mínimo entre V e V composta com reflexão. Então, a gente vai conseguir uma função que tem mais ou menos essa cara no exemplo que está ilustrado aqui. Agora, a ideia é tentar fazer isso com respeito a vários semi-espaços. Cada vez que a gente polariza com respeito a um semi-espaço diferente, a gente consegue garantir que o valor da função polarizada no semi-espaço fica sempre maior do que acontece no lado oposto, no ponto refletido. Então, conforme a gente reflete mais e mais, a gente espera conseguir uma função que seja radial e que decresça com relação a essa distância, aqui no caso, no Polo Norte. Na verdade, a gente consegue recuperar toda a simetria desde que V fique invariante pela polarização, ou seja,
uma função V na esfera coincide com a sua simetrização, com seu rearranjo radial decrescente, C e somente C, ela fica invariante por qualquer polarização, se ela fica invariante por esse procedimento, para todo o semi-espaço contendo esse ponto, esse centro. O problema é que essa polarização, ela não tem essa propriedade de rigidez que a simetrização tem. Na verdade, a polarização sempre preserva a energia. A energia da polarizada é sempre igual à energia da função original. Então, a gente não consegue recuperar que V é igual a VH diretamente a partir daí. Por outro lado, se a gente polariza um caminho, é fácil usar desigualdades parecidas com aquelas que a gente viu para a simetrização e concluir que a polarizada de qualquer ground state ainda é uma ground state solution. E agora a ideia é que a gente vai tentar recuperar a simetrização, recuperar o estrela a partir de um limite. Então, tem um resultado de Van Schaftingen, que diz que existe uma sequência de semi-espaços, tal que as polarizações correspondentes recuperam a simetria completa, recuperam a propriedade de ser simétrica, de ser radialmente simétrica. Mais precisamente, se a gente polariza com respeito aos primeiros K semi-espaços e aplica isso indutivamente, a gente obtém uma sequência de funções que convergem fracamente no espaço Sobolev para a simetrizada V estrela. Então, se a gente aplica isso para uma solução ground state, a gente tem uma sequência de soluções que, pela propriedade de Palais-Meilleur, vai ter que convergir para uma nova solução. Então, essa nova solução tem que ser o estrela. Então, a conclusão é que a energia de U e U estrela é igual, e isso dá a rigidez que a gente precisava. Então, a conclusão é que U é radialmente simétrico. Bom, deixa eu tentar falar um pouquinho do que acontece no caso da bola euclidiana. Porque parece estranho que a bola euclidiana também é bastante simétrica, então a gente deveria concluir que a solução ground state é radialmente simétrica. Mas, na verdade, não é bem assim, e isso é parecido com o que acontece para o estudo de soluções nodais com condição de bordo zero. Aqui vai acontecer algo parecido. A solução do tipo ground state, ela herda alguma simetria da bola, mas não toda. Mais precisamente, qualquer solução ground state, ela tem a propriedade que a gente chama de ser foliated shore symmetric. Esse nome complicado significa que U depende apenas da distância à origem e do ângulo que o ponto X faz com algum eixo. A maneira intuitiva de tentar entender essa fórmula é a seguinte: existe alguma direção no Rn mais 1, no Rn, tal que se a gente restringe a nossa solução ground state a qualquer esfera contida na bola unitária, nessa esfera, a solução ground state é radialmente simétrica com respeito a essa direção fixa. Então, em cada esfera centrada na origem contida na bola unitária, U é radialmente simétrica e decrescente. E essa direção, esse centro, não está mudando, esse centro é o mesmo ponto. Essa prova também é feita através de polarizações, e, na verdade, esse tipo de simetria especial, esse tipo de simetria axial, essa propriedade de ser decrescente, ela também é recuperada a partir de polarizações, mas é importante destacar aqui que o fato dela ser axialmente simétrica e decrescente ainda não exclui o fato dela poder ser radialmente simétrica. Qualquer solução radialmente simétrica, ou qualquer função radialmente simétrica, ainda é foliated shore symmetric. Mas, na verdade, a gente não espera que isso aconteça, a gente não espera que ela seja radialmente simétrica, e isso, em muitos casos, já é conhecido. Por exemplo, para potenciais de potência pura, norma de U elevado a alguma potência, isso foi verificado, por exemplo, no trabalho clássico de Bezier-Lindenberg, e mais recentemente para potenciais sublineares, por Parini e Veth. E no caso de soluções com condição de bordo, aqui, perdão, era para ser soluções de Neumann, não, perdão, para soluções de Dirichlet, está certo? Soluções radialmente simétricas foram excluídas, tanto no trabalho de Aftalion-Pacella, como nesse trabalho bem recente de Bonnier dos Santos, Parini, Tavares e Weth. Então, aqui eles trabalham também com potenciais sublineares,
mas com condição de bordo zero, enquanto aqui, no nosso caso, a gente está trabalhando com condição de Neumann. Isso do ponto de vista de equações, certo? Para tentar argumentar por que a gente não espera a simetria radial, mas a gente também tem um motivo geométrico. Se a gente olha entre todas as hipersuperfícies mínimas na bola unitária, que intersectam o bordo da bola ortogonalmente, a gente vai ver que o mínimo das áreas é atingido por um disco plano maximal, um disco passando pela origem. Então, não parece razoável que o conjunto nodal, conjunto dos zeros dessa solução, por exemplo, seja precisamente um disco se ela fosse radialmente simétrica, certo? Então, o que a gente consegue, a gente não consegue mostrar isso ainda para a bola, mas a gente consegue fazer isso no caso da esfera para a equação particular de Alencamp. Então, eu queria falar um pouquinho desse problema de rigidez das soluções da equação de Alencamp na esfera. Bom, para começar essa discussão, eu queria lembrar o seguinte, que a gente pode fazer o seguinte. A gente tem um equador, a gente tem uma grande esfera em SN, é só intersectar SN com um plano passando pela origem, e agora a gente olha para esses dois domínios limitados por esse equador. Se a gente minimiza a energia com condição de bordo zero em um desses domínios, então tem uma solução positiva, e agora reflete ela para o outro lado, a gente vai ver que é fácil construir uma solução que é radial, que é monótona e decrescente nessa direção radial, desde que a gente tenha alguma condição sobre epsilon. O fato da gente ter essa condição sobre epsilon tem a ver com esse trabalho de Bressis-Oswald, que diz que a existência de minimizantes não triviais, a existência de uma solução positiva que minimiza a energia, tem a ver com o primeiro autovalor desse domínio. Então, desde que o epsilon seja pequeno, desde que ele esteja abaixo de uma constante que depende só da dimensão, a gente consegue achar soluções monótonas, que são soluções radiais que são monótonas, e cujo conjunto nodal é exatamente um equador. Bom, se você conhece um pouco sobre mínimas na esfera, isso já é um alerta, porque os equadores têm uma propriedade muito interessante, que eles são as mínimas, as hipersuperfícies mínimas na esfera, que tem a menor área entre todas as hipersuperfícies mínimas fechadas. E, além disso, a gente sabe determinar precisamente quem é o índice dessas esferas e quem é a nulidade dessas esferas, desses equadores. Bom, a gente viu no começo que o funcional energia associado ao Alencamp converge para o funcional área. Por outro lado, essas mínimas são as mínimas de menor área na esfera. Então, é bastante razoável esperar que essas soluções construídas por minimização, que tem conjunto nodal no equador, sejam exatamente as soluções ground state, certo? E foi exatamente isso que a gente conseguiu verificar no caso da esfera. A gente mostrou que as soluções do tipo ground state são únicas a menos de isometria, elas vão ser não constantes, nesse caso em que a gente consegue construir soluções radiais decrescentes, e nesses casos, pelo menos para epsilon pequeno, a gente sabe que o conjunto nodal é um hemisfério, como eu acabei de discutir, e que a nulidade dessas soluções coincide com a nulidade do equador como ponto crítico do funcional área. Então, essas soluções têm sempre nulidade N. Como é possível compor essa solução com qualquer isometria da esfera para ganhar uma nova solução, essa caracterização completa da nulidade permite a gente concluir que esse conjunto de soluções ground state, esse conjunto de soluções instáveis de menor energia, é isolado no espaço de Sobolev. Ou seja, se você tem uma solução ground state, a única maneira de chegar perto dela, de se aproximar através de soluções, é compondo com isometrias na esfera. Na verdade, esse problema apareceu enquanto a gente pensava num problema um pouco mais geral, que era tentar caracterizar todas as soluções na esfera que tem índice 1. Tem uma conjectura famosa do De Giorgi para soluções estáveis inteiras, soluções no RN. E o que De Giorgi conjecturou é que essas soluções estáveis, elas deveriam ser unidimensionais. Essencialmente, elas dependeriam só de uma variável. Eu acredito que isso foi verificado só em dimensão 2 e que foi verificado que isso não vale em dimensão alta, se não me engano, a partir de 8. Mas o problema ainda está bastante em aberto em dimensões intermediárias.
Então, esse problema de estudar soluções de índice 1 na esfera, de alguma maneira, ele pode ser visto como uma contraparte esférica dessa conjectura de George estável nesse contexto. Aqui eu gostaria de mencionar também que teve uma solução parcial recente para esse problema, que é devido a Fritz-Heismeyer, e parcial aqui pelo seguinte, o que ele mostrou foi, para cada constante positiva C, se a gente olha no conjunto de todas as soluções que têm energia no máximo C, então, a partir de um certo epsilon, dependendo de C, todas aquelas soluções de índice 1, com energia menor que C, são, na verdade, ground states. Então, é um resultado que caracteriza soluções de índice 1, supondo cotas a priori da energia. Isso está em contraste com o resultado que a gente tem para ground states, porque esse resultado não depende de nenhuma informação sobre epsilon, e a gente não precisa supor algo do tipo estimativas a priori da energia. Bom, eu queria apontar duas consequências desse resultado de rigidez das soluções do tipo ground states para a equação de Alencamp. O primeiro vem do fato dessas soluções serem isoladas. Então, se a gente olha para o primeiro e para o segundo valores críticos da energia, ou seja, a gente tem o menor valor crítico não trivial, que é aquela energia das ground states, e se a gente agora olha para o ínfimo da energia entre todas as soluções que têm energia maior do que esse nível, então a gente tem essa desigualdade estrita. Isso significa que não é possível encontrar uma sequência de soluções cujas energias decrescem para esse valor, menor valor crítico de uma solução instável. Então, a gente tem esse resultado de gap entre os primeiros valores críticos da energia. Outra consequência está relacionada com uma sequência de pontos críticos, uma sequência de valores críticos da energia que a gente tinha estudado num trabalho anterior com o Marco Guará. Então, a gente conseguiu observar que existe uma sequência não decrescente de valores críticos para energia, é uma sequência de valores min-max, que são atingidos por soluções cujo índice de Morse e a nulidade são controlados nesse sentido. O índice é no máximo P e o índice mais nulidade é pelo menos P. Essa sequência de valores críticos do tipo min-max, elas são muito interessantes para quem está mais interessado em geometria, porque elas são a contraparte para o problema de transição de fase, elas são a contraparte no contexto da Alencamp, para uma sequência de valores críticos para o funcional área, que foi estudado e proposto pelo Fernando Codamarques e pelo André Neves. Essa sequência de valores críticos para o funcional área, ela tem sido estudada por diversas pessoas e ela tem tido muito sucesso em provar resultados do tipo existência de várias mínimas em certas variedades, por exemplo, variedades compactas. Então, é interessante que a gente tenha um análogo no contexto da Alencamp, mas que, em princípio, a gente não consegue muito calcular quem é essa εp em muitos exemplos. Essa constante é definida por um procedimento de min-max, então parece bem difícil calcular o valor dos εps. Mas, pelo menos para os primeiros valores críticos, a gente pode usar o nosso resultado de rigidez para dizer que os primeiros n mais 1 valores críticos min-max para Alencamp coincidem com a menor energia de uma solução instável, coincide com a energia das ground states. E a gente consegue mostrar um pouquinho mais que o próximo valor crítico min-max tem que ficar estritamente acima do enésimo mais 1. Aqui eu também gostaria de dizer que um resultado de caracterização foi obtido também pelo Fritz-Heismeyer no caso de dimensão 3. Então, no caso de dimensão 3, esse corolário diz que os primeiros 4 valores críticos coincidem e o quinto valor crítico é diferente. Então, o que será que a gente sabe sobre propriedades variacionais e geométricas de uma solução cuja energia é igual ao quinto valor crítico? E o que ele mostrou foi, novamente, para um epsilon suficientemente pequeno, essas soluções, ela tem conjunto nodal precisamente num toro mínimo dentro da esfera, que é o que a gente chama de toro de Clifford, e que ela herda todas essas simetrias desse toro mínimo. Um outro contraste entre os resultados dele com os nossos resultados é que as técnicas que ele usa são bastante geométricas. Em particular, elas dependem do resultado de convergência forte
de soluções da Alencã para hipersuperfícies mínimas, que é válido, pelo menos por enquanto, a gente sabe provar apenas em dimensão 3. Isso foi estabelecido por Chodosh e Mantulidis alguns anos atrás. Então, seria interessante tentar entender o que acontece em dimensões mais altas e também, independentemente de epsilon, através de métodos de equações, através do estudo apenas da equação da Alencã. Bom, deixa eu contar rapidinho um pouquinho sobre a prova desse resultado de rigidez. Em primeiro lugar, a gente já sabe que toda ground state é radialmente simétrica e que ela decresce na direção radial, certo? Então, isso significa que o conjunto nodal de uma tal solução tem que ser uma esfera geodésica, tem que ser um conjunto dos pontos que tem uma certa distância fixa àquele centro, aquele ponto de simetria. Então, é fácil usar um argumento geométrico do tipo argumento de barreiras para concluir que essa esfera geodésica, na verdade, tem que ser uma esfera geodésica máxima. Ela tem que ser um equador. E a ideia é que, se isso não acontecesse, a gente poderia construir duas soluções da equação de Alencã que tem essa aparência ilustrada aqui nessa figura. Essas soluções estão uma acima da outra e elas se encontram só em um ponto. Então, a gente tem uma desigualdade que é estrita fora de um ponto e elas coincidem apenas naquele ponto do bordo. E aí, esse ponto de contato, a existência de duas soluções com essa cara, viola o lema de Hopf. Então, a gente conclui que a única maneira de excluir essa situação é que o conjunto nodal dessas ground states seja um hemisfério, perdão, seja uma esfera máxima, seja um equador. E aí, para concluir a informação na nulidade, o que a gente mostra é o seguinte: se a gente compõe qualquer solução com uma isometria da esfera, a gente sempre obtém uma nova solução. Então, se a gente usa uma família de isometrias, a gente tem, na verdade, uma família de soluções, todas com a mesma energia. Então, se a gente toma a derivada da energia dessas soluções, isso é sempre zero. Isso vai dizer para a gente que a derivada dessa família de soluções está no núcleo do operador linearizado. E é exatamente essa informação que eu estou descrevendo aqui. Esses campos de Killing são os campos gerados por famílias de isometrias na esfera. Então, a ideia é que, se a gente deriva qualquer solução na direção desses campos, a gente obtém algo que está no núcleo do operador linearizado. Isso vai dizer para a gente que a dimensão do núcleo, ou seja, a nulidade das soluções, é pelo menos n. Então, a gente precisa mostrar que, na verdade, o núcleo é exatamente o conjunto dessas funções. Derivar a solução U, a solução ground state, na direção de um desses campos. E isso é feito essencialmente provando que qualquer autofunção que é ortogonal aos campos de Killing é radial e par com respeito ao conjunto nodal das soluções. E isso depende, em particular, fortemente da simetria da equação, depende realmente da gente estar estudando a equação de Alencã com potencial simétrico, mas também depende do fato da esfera ter simetrias. Em particular, a gente usa a invariância do operador linearizado com respeito a reflexões em torno do conjunto nodal e com respeito a direções que estão contidas nesse equador, nesse conjunto nodal. E aí, um argumento relativamente simples, utilizando o teorema do conjunto nodal de Courant, vai dizer que essa autofunção, que essa função no núcleo do linearizado é radial, e aí vai dizer para a gente que não tem jeito. O núcleo é gerado apenas por essas funções. Então, só para concluir, o que a gente consegue com todo esse estudo é dizer que soluções instáveis de menor energia, soluções de Neumann, no caso que o border não vazio, têm propriedades variacionais e geométricas interessantes e que refletem muito da geometria da variedade e também de certas subvariedades, no caso aqui de subvariedades mínimas. Com isso, a gente consegue olhar o problema de uma perspectiva geométrica e estabelecer uma caracterização variacional dessas soluções instáveis de menor energia e descrever as simetrias dessas soluções, no caso da bola e no caso da esfera. Então, lembrando, isso vale para uma classe grande de equações semilineares. E, finalmente, no caso particular da esfera e no caso particular da equação de Alencã,
a gente estabelece a rigidez dessas soluções. Elas são soluções cujo conjunto nodal é precisamente um equador, módulo uma isometria do ambiente, módulo uma isometria da esfera. Então, acho que esse é um bom ponto para parar. Queria agradecer a atenção de todos. E se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar feliz em responder.